Capítulo 173. A devastadora maldição dos mortos-vivos. Bang! A corda do arco no arco asa de águia vibrou implacavelmente quando Fei disparou a flecha. No entanto, o alvo era o cavalo do rei de Blackstone. Bam! O rei de Blackstone, que já estava tão assustado, perdeu todos os instintos básicos de um guerreiro de 2 estrelas. Quando seu cavalo caiu no chão, ele não reagiu rápido o suficiente e caiu com o cavalo também. Ele rolou no chão por algumas vezes. Seu rosto e roupas ficaram sujas, e alguns de seus dentes caíram da sua boca. A coroa de ouro com rubi, como uma peça decorativa, que ele usava mesmo em seu sono, também caiu e rolou até um arbusto distante. Em frente a ele, o único guarda que sobrou olhou para ele e chicoteou seu cavalo quando ele escapou como um louco. Ele não se importava com a vida de seu rei. Neste ponto, ele simplesmente não queria que Fei o acertasse com uma flecha afiada. Um sorriso frio apareceu no rosto de Fei ao ver seus inimigos em tal caos. Ele rapidamente voltou ao modo necromante, e a energia cinza esbranquiçada sombria o rodeou e cobriu seu rosto e seu corpo. Então ele rapidamente correu para algum lugar que estava a cerca de 20 metros de distância do rei de Blackstone. Neste momento, o rei Blackstone não percebeu a aproximação de Fei enquanto sua cabeça ainda estava atordoada por causa da queda. Fei formou um punho com a mão e, de repente, estendeu os dedos. A energia cinzenta de morte disparou de seus 5 dedos e imediatamente se transformou em 5 fantasmas cinzas parecido com criaturas que estavam gemendo e chorando. Como tubarões que cheiravam sangue, os 5 fantasmas se precipitaram até o rei de Blackstone e desapareceram quando rasgaram e abriram a armadura do rei e penetraram nela. Habilidade de maldição necromante, Decrepit. Decrepito, o alvo da maldição envelheceria rapidamente e diminuía a sua velocidade. Qualquer dano que o alvo recebeu era amplificado. Depois que Fei lançou a maldição, ele pensou nisso e não ficou satisfeito. Ele abriu as palmas novamente, e uma nuvem de energia da morte girou na palma da mão como um mini tornado. Ele empurrou essa energia para o rei de Blackstone, e instantaneamente entrou no corpo do rei. Então, Fei foi o único que conseguiu ver que uma luz de uma chama vermelha apareceu acima da cabeça do rei de Blackstone. Habilidade de maldição necromante, Confusion. Confusão, o alvo da maldição cairá em um estado de ansiedade e caos. O alvo se tornaria muito agressivo e quer atacar tudo ao seu redor, ignorando se eles eram aliados ou inimigos. Depois de lançar os 2 feitiços, Fei finalmente parou. Sem hesitação, ele voltou ao modo bárbaro e usou o Leap, salto. Em alguns segundos, ele desapareceu de onde ele estava parado. Ele estava correndo de volta para a fortaleza de Blackstone através do caminho subterrâneo que ele tomou antes. Esta foi a primeira vez que ele usou as habilidades de maldição do necromante na vida real. Decrepit, decrépito, faria ao rei de Blackstone perder toda a sua energia e espírito e permanecer em um estado de envelhecimento rápido e doloroso. Qualquer tipo de lesão, incluindo de estilhaços de madeira, faria com que ele sangrasse continuamente. Confusão, por outro lado, o tornaria muito agressivo. Mesmo as pessoas mais próximas, como seus filhos, esposas e ministros confiáveis, seriam atacados por ele. O rei de Blackstone se transformaria em um homem perdido com essas 2 maldições sobre ele. Ele se transformaria em uma besta feroz e violenta. A astúcia que ele teve uma vez iria desaparecer. Com relação ao reino de Blackstone, este rei só os levaria ao caos e à matança, e o reino seria repleto com medo, tumulto e turbulência. Essas 2 maldições ficariam com o rei de Blackstone até que ele morresse, a menos que alguém o ajude voluntariamente a se livrar das maldições. Mas a chance de isso acontecer era muito pequena. Pela análise do velho obsceno Caim, embora as habilidades do necromante e a magia dos mortos-vivos no continente Azeroth compartilhassem as mesmas raízes, elas se diferenciavam em técnicas e processos de moldagem. Fei tinha certeza de que ninguém no Império Zenith conseguiria se livrar das terríveis maldições do Diablo Voodoo. Claro, Fei pensou em conquistar o reino de Blackstone antes. Mas este não era o momento certo.
Primeiro, a força expedicionária de Chambord precisava ir a São Petersburgo para a prática militar. Esta oportunidade tinha prioridade na lista. Antes que Chambord tivesse o poder de lutar contra o Império, Fei teria que jogar de acordo com suas regras. Através da participação no exercício militar, Chambord conseguiria obter mais recursos e espaço para desenvolvimento futuro. Além disso, Zenith, como o Império, conseguiu proteger Chambord, que estava na infância de perigos externos como um guarda-chuva. Embora a batalha entre os dois reinos já fosse ilegal, poderia ser encoberta com desculpas, como todos os cadáveres de escravos vindo de Chambord que estavam nas minas, assim como Chambord usou como desculpa o ataque dos 9 reinos para capturar seus príncipes. Na verdade, não importa se Fei destruísse os edifícios na superfície, mas matar a família real de um reino era considerado traição, já que a maioria dos reis foi canonizada pelo Império Zenith. Especialmente desde que Blackstone era um reino afiliado de nível 4 e Chambord era apenas um reino de nível 6, e assim o rei de Blackstone tinha um status superior a Fei. Se Fei matar o rei de Blackstone, o Palácio dos Cavaleiros de Execução da Lei definitivamente iria atrás dele. Embora Fei não estivesse com medo deles, Chambord precisava de paz e tempo para crescer, então era mais esperto não procurar por problemas. Neste momento, Fei teve que deixar esse rei viver. Havia muitas oportunidades para matar esse inimigo. Através do túnel subterrâneo escuro e longo, Fei logo retornou à fortaleza de Blackstone. A batalha foi praticamente desapontante. 90% dos 4.000 soldados de elite do reino de Blackstone estavam mortos. O resto deles deixou cair as armas e se ajoelharam na praça, tremendo enquanto esperavam os comandos dos soldados de Chambord. Se os relinchar de um cavalo, o rei de Blackstone, que ainda estava na grama, levantou a cabeça e olhou para cima. O guarda que o abandonou em perigo voltou. Sua Majestade, você está bem? O guarda tirou o elmo e mostrou o rosto jovem dele. Devido ao medo, seu cabelo preto estava molhado e bagunçado. Seu tom não soava como alguém que prometeu lealdade ao rei, mas ele parecia sério, como se soubesse que ele não deveria ter abandonado o rei e escapar sozinho. Eu não vou morrer. O rei de Blackstone lentamente se sentou na grama. Embora ele não tenha morrido no momento, ele ainda estava assustado. Embora ele ainda estivesse rancor contra o jovem à sua frente, ele se controlou bem. Ele olhou para a direção em que Fei desapareceu e disse com uma inveja e um ódio injustificados: Rei de Chambord. Eu não morri essa vez. Ei, você vai se arrepender disso. Logo, como rei de Blackstone, prometo que você verá seu castelo conquistado, e todos os seus subordinados serão assassinados na sua frente. Como rei, eu juro que vou fazer você desejar que você já estivesse morto. Tão estranho. Por que o rei de Chambord foi embora? O jovem murmurou com curiosidade. Nada estranho. Embora esse idiota seja violento, ele não é estúpido. Ele sabia o que aconteceria se ele me matasse, o rei de um reino afiliado ao nível 6. E, embora ele não se atreva a me matar, eu o matarei um dia. O jovem de cabelos negros não concordou com a opinião do rei. Mas ele não disse nada mais. Ele exalou e disse: Ok, se você estiver bem, quando devemos agir de acordo com o plano? Vamos voltar ao castelo de Blackstone primeiro e preparem-se para a Operação Sol Ardente. Ok, mas Príncipe Evan, meus militares sofreram uma grande perda. Todos os cavaleiros que eu já tive foram perdidos na fortaleza de Blackstone. Se quisermos monitorar o rei de Chambord, talvez devêssemos dizer ao grande chefe que encontre outras pessoas. Depois de pensar no colapso da fortaleza de Blackstone e na varredura de seus 4.000 soldados de elite, o rei de Blackstone sentiu como se seu coração estivesse em sangramento. Isso não é o problema. O rei de Chambord e a força Chambord estão além da nossa estimativa original. Nós temos que contar tudo o que aconteceu aqui para o grande chefe. Como ele disse, o príncipe Evan, de cabelos negros, acenou com a mão e chamou uma águia branca alada que estava voando no céu. Ele falou com o pássaro em uma língua estranha e a águia logo voou para longe. O rei de Blackstone sentiu-se muito envergonhado, mas ainda estava com medo.
O poder de Chambord estava muito além de sua estimativa. Não só a força do rei Chambord era poderosa, mas os guerreiros sob o comando dele também eram poderosos. Tudo isso fez o rei de Blackstone sentir um medo sem precedentes. Enquanto ele se apoiava em uma grande pedra e queria se levantar, seu corpo de repente tremeu e ele sentiu uma fraqueza sem precedentes. O braço que ele usava para balançar a espada e matar seus inimigos não tinha nenhuma força. O seu nariz também estava frio, e quando ele tocou o nariz com as mãos, o sangue manchou sua mão. Merda, eu devo ter me ferido de cair do cavalo. O rei de Blackstone não prestou muita atenção a isso. Ele passou por guerras, e era normal que ele se machucasse. Ele se forçou a se levantar quando ele conseguiu um cavalo que pertenceu a um dos guardas que foi morto por uma flecha. Quando ele queria pular no cavalo, suas pernas de repente ficaram muito fracas também. Se ele não segurasse as rédeas, ele iria cair do cavalo novamente. Quando ele usou toda a sua energia de guerreiro e quase não subiu no dorso do cavalo, seu nariz começou a sangrar ainda mais. Por algum motivo, o rei de Blackstone desejava destruir e deixar em pedaços o príncipe Evan, que era o príncipe de um reino afiliado e estava ordenando-o. Naquele momento, ele até segurou o punho de sua espada. Quando ele tirou a espada e quis apunhalar o príncipe Evan, um pequeno pedaço de consciência que sobrou o impediu.